gigantes pra expulsar. Oh, lá não tenho como me perder. Oh, mas aqui eu tenho que vencer. Ó Nova Jerusalém, falta pouco pra lhe ver. Oh, ao invés de espiar você, Deus revelou pra João um pouco de você. Sei que Deus já enviou o maná no deserto para alimentar sua casa que sofreu, mas dessa vez o pão vivo Ele enviou para ser o meu libertador. No Egito me buscou. Meu céu, Nova Jerusalém. Depois da luta, minha recompensa vem. Adoro aquele que veio me libertar. Com Ele a chave da cidade está. Sem gigantes pra expulsar. Oh, lá não tenho como me perder. Oh, mas aqui eu tenho que vencer. Oh, Nova Jerusalém, falta pouco pra lhe ver. Ao invés de espiar você, Deus revelou pra João um pouco de você. Sei que Deus já enviou maná no deserto para alimentar sua casa que sofreu, mas dessa vez o pão vivo Ele enviou para ser o meu libertador. No Egito me buscou. Meu céu, Nova Jerusalém. Depois da luta, minha recompensa vem. Adoro aquele que veio me libertar. Com Ele a chave da cidade está. Nova Sião, Nova Sião, céu, lindo céu, sonho com você. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui iniciando o nosso culto pela manhã. Glorificamos ao Senhor pela sua vida, pela vida da sua família. Mais uma vez nós estarmos juntos, participando e cultuando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Portanto, sempre no início do
do trimestre, aos domingos pela manhã, sempre eu trago uma resenha do estudo do trimestre. E esse último trimestre, o tema para as nossas revistas, e principalmente a revista Compromisso, a revista que estarei usando hoje, irá trazer uma série de estudos a respeito do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Esses estudos iniciaram no domingo passado. Normalmente eu faço no primeiro domingo, mas no domingo passado eu estava encerrando um estudo no livro de Tito. Eu tinha feito a primeira parte da mensagem e tinha a segunda parte da mensagem para concluirmos, para encerrarmos, e eu encerrei no domingo passado o estudo do livro de Tito. Por isso, eu deixei exatamente para fazer essa resenha hoje, nesse segundo domingo. E nós vamos apresentar para vocês a introdução deste estudo que iniciou no domingo passado. Vocês já tiveram os primeiros contatos com a primeira lição do trimestre, mas eu vou trazer para vocês essa resenha da compreensão do livro de Apocalipse, ou compreendendo o livro do Apocalipse. A primeira coisa que eu quero passar para vocês nesta manhã é que durante este período de estudos, nós teremos, juntamente com os professores, o grande prazer de entrar na jornada desafiadora do estudo do livro do Apocalipse, que certamente, com certeza absoluta, nos trará profundo crescimento espiritual. Talvez uma das possíveis reações que possamos ter é que o livro está além da nossa compreensão, além do nosso entendimento, da nossa razão, o que já adianto para você, quebrando este paradigma de que isso não é verdade. O livro do Apocalipse trata de uma revelação de Deus escrita em linguagem ilustrada por meio de símbolos e números com o objetivo de comunicar uma mensagem. Também apresenta a profecia a respeito do futuro. Entender o contexto histórico em que ele está inserido facilitará uma melhor compreensão do estudo do livro do Apocalipse. Como naquela época, há perseguições também no nosso tempo aos fiéis. Há uma batalha entre o bem e o mal em andamento. E os cristãos sofrem em meio às mesmas, mas há uma esperança. A vitória é nossa e já está garantida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, diante disto, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo,
João começa o Apocalipse com a frase Apocalipse Iesou Xiristou. O que isto significa? Em português, seria algo como revelação de Jesus Cristo. A principal informação destas palavras iniciais não é sobre a natureza profética do livro ou o ofício profético de João, mas sobre seu tema central, a pessoa de Jesus. O assunto do Apocalipse, irmãos e amigos, é Jesus Cristo glorificado. É importante termos esta informação. Não é estritamente uma história sobre o fim do mundo, mas uma história sobre Jesus. Não se sabe ao certo se suas palavras foram bem recebidas pelo público imediato, ou seja, as 7 igrejas da Ásia Menor, mas não demorou muito e um número sem conta de outros leitores detiveram sobre as suas palavras, sobre o estudo do Apocalipse. Gradativamente, porém, a ênfase saiu da revelação de Jesus e se debruçou sobre o futuro da humanidade, sobre o futuro de alguma nação específica ou sobre enigmas a serem resolvidos. As pessoas passaram a procurar no Apocalipse catástrofes e sinais escatológicos. Por isto, não custa repetir. O Apocalipse de João não é uma revelação do dragão, das bestas ou do anticristo. A revelação daquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou e glorificado está à direita do trono de Deus. Então nós reafirmamos isto logo aqui no início, neste começo da compreensão do livro do Apocalipse. Vamos então ao livro do Apocalipse, o livro da revelação. A palavra Apocalipse origina-se do grego apocalipsis, significando revelação. Como esta palavra, João inicia o seu livro, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nós podemos ver isto claramente já no início do livro do Apocalipse, o capítulo 1, já o versículo 1 e 2, já coloca para nós esta informação. Olha só o que diz esses 2 primeiros versículos do livro do Apocalipse, que você acredita ter visto já no domingo passado. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus,
o testemunho de Jesus Cristo. Perceberam aí a importância do livro e ele já trazendo para nós do que se vai tratar, do que nós devemos colocar como prioridade no livro, é Jesus. É o testemunho de Jesus Cristo. É isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos entender. Portanto, o livro do Apocalipse é uma revelação dos acontecimentos dos últimos tempos sobre o estabelecimento do reino de Deus. É isso que é o estudo sobre o Apocalipse. A teologia básica que encontramos nesse livro é a escatologia, fazendo parte do gênero literal conhecido também como a literatura apocalíptica, caracterizada também por haver muito simbolismo, e isso traz ao leitor personagens peculiares e situações catastróficas que aguçam a imaginação de quem o lê. E aí nós precisamos ter cuidado quando a nossa imaginação é aguçada e nós começamos a dar asas à nossa imaginação. Nós não devemos ler o livro do Apocalipse dando asas à nossa imaginação, mas entendendo o que está escrito, o propósito e o objetivo de tudo isto. O livro declara ser uma profecia das coisas que em breve devem acontecer, outras já aconteceram, no qual o tema central é a segunda vinda de Cristo. Olha, novamente o livro apresentando e caminhando o propósito do livro em Jesus Cristo. E aqui, agora, aquilo que nós aguardamos, a parousia, ou a volta, a segunda volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só o versículo de número 7 do capítulo 1, e nós iremos entender isso. Olha só, o texto diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. É Jesus, apontando para Jesus, apontando para a segunda volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este livro que nós estamos estudando é colocado como o seu autor, e pelo menos 4 vezes durante a carta, o autor se apresenta como João, o evangelista. Nós podemos ver o capítulo, no primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 9, capítulo 22 e versículos número 8, apontando João como o autor do livro do Apocalipse. Esta ausência de identificação clara, como às vezes nós vemos em outros livros, nos leva à conclusão que o autor era bastante conhecido de seus leitores, a ponto de não necessitar de maiores apresentações. A sua linguagem já era conhecida, a sua linguagem o identificava. O livro revela que o autor era judeu, versado nas Escrituras, líder eclesiástico muito conhecido entre as 7 igrejas da Ásia Menor, consagrado e com certeza de que o evangelho de Cristo triunfaria sobre o mal. Era assim que ele pensava. Isto nos faz crer que este João
é mesmo o autor do Evangelho e das 3 cartas gerais que nós temos nas Escrituras Sagradas. João encontrava nesse tempo exilado na ilha de Patmos, por ter se mantido fiel a Jesus e a sua palavra. Nós podemos ver claramente esta informação já no primeiro capítulo. O versículo 4 fala sobre isto, o versículo 9 e o capítulo 2 e o versículo de número 8 trata exatamente esta questão do exílio de João lá na ilha de Patmos. Então, resolvido esta questão no sentido do autor, o evangelista João, já numa idade bastante avançada. A data provável que esse livro foi escrito, o livro de Apocalipse, em um período de perseguição que a igreja cristã enfrentava. Era um período de perseguição para a igreja, esse livro foi escrito. Os momentos citados na carta faz referência ao período do reinado de Nero, de 54 a 68 depois de Cristo, e o reinado de Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo. A maioria dos estudiosos data o livro em um período compreendido entre os anos 90 e 95 depois de Cristo. Há um consenso entre os estudiosos. Então, uma segunda situação que agora nós já apresentamos para vocês em recordação é a questão da data do livro. Nós já vimos o autor, a data, e agora nós estaremos vendo o local em que esse livro foi escrito. João, o apóstolo amado, ele recebe tais visões vindo do próprio Cristo quando estava preso na ilha de Patmos, como nós podemos ver aí também o versículo 9 do capítulo 1 do Apocalipse. Com esta época, as autoridades romanas estavam começando a impor o culto de adoração ao imperador. Os cristãos que sustentavam ser Cristo e não César, o Senhor, tiveram que enfrentar perseguições cada vez maior e cruéis neste período da igreja. Então, o local, ilha de Patmos. O destinatário dessa carta, encontramos logo no primeiro capítulo do seu endereçamento que o destinatário da carta são as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. É destacado Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estes são os locais e as igrejas que são citadas como destinatário desta carta. Na sua individualidade, cada igreja também recebeu uma mensagem específica. Uma mensagem especificamente escrita a estas igrejas. Nós podemos ver isto no capítulo 2 e o capítulo de número 3, trazendo estas 7 mensagens específicas às 7 igrejas da Ásia.
depois deste destinatário das igrejas, nós podemos também ainda apresentar a questão do propósito. O propósito pela qual a carta foi escrita. O livro foi escrito. O livro do Apocalipse foi escrito para encorajar os cristãos do primeiro século que estavam sendo perseguidos. Este era o propósito. Era uma perseguição terrível e alguém deveria encorajá-los. E o livro do Apocalipse vem com este propósito, para revelar a realidade de que é Cristo quem reina soberano e que ele triunfará sobre todo o mal em sua segunda vinda, a parousia. Este é o propósito. Apesar do sofrimento e da tirania do Império Romano, esse livro vem para fortalecer a Igreja de Jesus Cristo. E aí, depois de local, destino, propósito, vem o desenvolvimento da mensagem do livro do Apocalipse. O conteúdo do livro do Apocalipse desenvolve-se abordando vários temas, dentre os quais, durante esse trimestre, estará sendo estudado. Vai ser abordado pelos nossos queridos professores. Uma das características que vocês estarão vendo no livro do Apocalipse desenvolve-se abordando vários temas, e o livro, né? E as características do livro é a sua similaridade com os escritos do Antigo Testamento, trazendo para a era da igreja elementos como o frequente uso do número 7. Para vocês terem uma noção, por 57 vezes aparece a citação do número 7. E isto é feito porque o número 7, no contexto judaico, traz o entendimento de perfeição, plenitude. E existem no livro até sete bem-aventuranças descritas para a igreja, para as 7 igrejas. O capítulo 1, versículo de número 11, começa a apresentar estas bem-aventuranças, quando fala sobre os 7 espíritos. O versículo 4 do capítulo 1, os 7 candelabros de ouro. O versículo 12, as 7 estrelas. O versículo 16, os 7 selos. O capítulo 5 e versículo de número 1 continua com os 7 chifres e os 7 olhos. O versículo 6 do capítulo 5 apresenta as 7 trombetas. Capítulo 8, versículo de número 2, bem como outros 7 são descritos, e as visões do Apocalipse vêm exatamente numa série de textos bíblicos apresentando o destaque aí desse número 7. Um dos temas, portanto, aqui nós podemos dizer que um dos temas centrais da carta é o conflito entre Jesus e Satanás. Existe uma grande batalha, uma grande luta que vai acontecer, que há de acontecer entre Jesus e Satanás, que está retratando em cores mitológicas como um grande e feroz dragão vermelho. Nós podemos ver isso no capítulo 12
durante a série de estudos do trimestre, isto será apresentado de uma forma mais clara pelos professores. O capítulo 14 de Apocalipse, versículo 12, apresenta essa questão. Na verdade, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, o versículo 3 e o versículo de número 4, fala sobre o grande e feroz dragão vermelho. No capítulo que segue, nós vemos a vitória de todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. A vitória de todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e da fé em Jesus. O tema é Jesus. Quando nós estudamos o Apocalipse, é importante sabermos, eu quero compreender e entender mais a respeito de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Não deixar a nossa mente criar uma série de possibilidades, de situações, fazer compreensões e entendimentos à luz do que eu penso. Não. É Jesus que eu quero compreender mais sobre este assunto. O capítulo 14, versículo 12, deixa para nós aí bem claro esta questão. Os anjos, os anjos que são descritos no livro vivem para a glória de Deus sobre a Babilônia. A besta e o falso profeta, quando afirma que caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição, versículo 8 do capítulo 14. Assim, nós vemos a esperança do salvo na pessoa de Cristo Jesus, vivenciando na vida que se seguirá na Nova Jerusalém, local onde Deus estará entre os homens, pois habitará com eles. Olha que coisa maravilhosa, aqui já o capítulo 21, o versículo 3 e o versículo de número 4, nós podemos ver claramente essa questão. E, finalmente, nossa esperança está nas próprias palavras de Jesus, quando ele diz: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois estas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Apocalipse, capítulo 21 e versículo de número 5. E aí termina com um amém. Glória a Deus. Diante disto, irmãos queridos, nesta apresentação da compreensão do livro do Apocalipse, nós aproveitamos este momento para desejar a todos vocês, professores e alunos, neste último trimestre de 2020, um maravilhoso e abençoado estudo para a sua edificação. Lembrando sempre, querem entender o livro do Apocalipse sem medo, sem achar que é impossível a compreensão? Faça o seguinte: coloca Jesus como o centro do estudo. Coloque a compreensão de Jesus Cristo sobre o centro do estudo. E quando nós colocamos Jesus no centro do Apocalipse, no centro do estudo,
As demais coisas são figuras, as demais coisas são questões que o livro apresenta, mas o importante é entendermos qual é a mensagem central e quem é o sujeito principal. E o sujeito principal é Jesus. Que Deus te abençoe, derramando graça, bondade e misericórdia sobre a sua vida. Fica aí agora com o segundo estudo, né? Hoje vocês estarão estudando aí a vocação para a revelação. Isso mesmo, esse é o estudo que vocês terão. Acredito que hoje o nosso seminarista Ronaldo é que estará ministrando esta lição. Mas já vocês estarão confirmando aí o nosso professor, dando sequência com o estudo da Escola Bíblica Dominical. Vamos nos deliciar aí com um momento de louvor, com um momento de glorificação ao nosso Deus, com esta linda música, e logo mais à noite estaremos de volta hoje, segundo domingo de outubro, lembre-se. E já quero parabenizar todas as nossas crianças pelo seu dia. Hoje nós comemoramos o Dia da Criança. Mas na nossa igreja vai ser no próximo domingo que nós teremos uma programação toda especial com as nossas crianças, preparado para as nossas crianças e a participação das crianças. Mas, lógico, hoje à noite eu não deixarei passar despercebido e estarei pregando, sim, sobre o tema O Dia das Crianças. Então, às 19 horas, logo mais às 19 horas, nós estaremos de volta com o culto da noite, agradecendo a Deus pelas nossas crianças. E eu quero dar aqui as boas notícias às nossas crianças que já estão voltando, né? Já estão voltando para a escola, voltando para as aulas, obedecendo aí todo o protocolo, mas já estão voltando para as aulas. Significa que vocês também já podem voltar para a igreja, já pode voltar também para cultuar ao Senhor com o ministério infantil. E nós iremos, sim, obedecer também todos os cuidados, todos os critérios. Vamos ver exatamente como nós estaremos trabalhando essa questão do retorno das crianças, mas vocês vão ver isso com a liderança de vocês, com as professoras de vocês. Como nós já podemos ter aula tanto nas escolas particulares como as escolas estaduais e municipais, então nós também as nossas crianças, elas estão liberadas para o culto infantil, para o ensino da palavra de Deus com estas crianças. E eu estou inteiramente à disposição da liderança do Ministério Infantil para nós nos reunirmos e estarmos tratando como será este retorno das nossas crianças que está fazendo muita falta nos cultos presenciais da nossa igreja. Que Deus esteja abençoando vocês e sejam bem-vindos. As crianças, sejam bem-vindos nesse retorno. Quem sabe marcará realmente o retorno das crianças nos cultos presenciais no próximo domingo, quando nós teremos a programação toda especial para as nossas crianças e com as nossas crianças. Que Deus abençoe. Próximo domingo estaremos aqui de volta com o culto doutrinário. Que Deus abençoe uma semana abençoada, um domingo abençoado para todos vocês. Amém. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória.
relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para você que é membro da Igreja Batista em Jardim Santana, que acompanha a Escola Bíblica Dominical, e para você também, amigo, que acompanha também pelo nosso canal, os estudos, os cultos, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. E nessa manhã nós vamos estar compartilhando um pouquinho da segunda lição da IBD. Tivemos o início no domingo passado. Se você não assistiu o vídeo anterior a essa aula, procura aqui no canal que você vai estar encontrando aí o vídeo da Escola Bíblica Dominical do domingo passado e vai poder estar compartilhando a primeira aula. Essa segunda aula, que tem por título Vocação para a Revelação, ela está iniciando, esse estudo desse trimestre que é no livro do Apocalipse. Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Então, nesse trimestre aqui, nós vamos ter o privilégio de estudar esse livro. Eu quero já dizer de primeira mão aqui para você que pode sentir-se medo do livro de Apocalipse por conta dos símbolos, de muitos números, muitas vezes, 7, 7, 7. Então, eu quero dizer para você que pode ficar tranquilo, que esse livro é um livro da revelação, como vimos na aula anterior. É um livro onde apresenta Jesus Cristo, o Cordeiro, o início e o fim. Então, nós estamos falando da majestade daquele que morreu e ressuscitou. E nessa lição de hoje a gente vai passar por um trecho do capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20, fechando esse capítulo 1, onde nós vamos poder aqui compartilhar um pouquinho como que João estava naquele tempo, como que os cristãos estavam naquele tempo, naquele momento. Então, nós vamos ver que havia uma perseguição aos cristãos. E ali eles eram levados
até a morte. O imperador Domiciano, né, que está datado aqui como na revista, na lição, como de 81 a 96 depois de Cristo, governa o Império Romano e se consideravam Deus. Eles se consideravam Deus, espalhavam estátuas por todos os lugares, as suas imagens, e queriam que as pessoas adorassem. Mas os verdadeiros cristãos, aqueles que conheciam a Jesus, que conheciam a história de Jesus, que seguiam a Jesus, o negavam e eram levados à morte. Infelizmente, muitos foram mortos, perseguidos, e com isso, ele fazendo essa ação, queria enfraquecer o Evangelho. Mas graças a Deus, porque o seu Filho Jesus Cristo revela a João e encoraja-o para que ele possa continuar. Leva uma mensagem de esperança para que João possa passar aquelas igrejas, para que possa dizer àquele povo de que ele estava presente com eles. No primeiro trecho aí da revista, nós temos subtítulo O Apóstolo Chamado para a Revelação. Esse texto nós vamos estar acompanhando aí. Eu não vou fazer todas as leituras, irmãos, para que essa aula não fique uma aula muito cansativa. Então você na sua casa, que tem a sua revista, e pode fazer isso, e já deve ter feito isso durante a semana, vai só acompanhando esses textos que eu vou citando. Eles estão aqui na nossa revista, e você que não tem a revista, acompanhe também o texto. Esse texto que está em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. O nosso texto áureo, ele está no capítulo 1 e do versículo 9, que eu vou estar lendo agora o nosso texto áureo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Foi o que eu acabei de falar instantes atrás. João estava ali nessa ilha, exilado ali, foi colocado ali naquele lugar, um lugar de difícil, porque ele não negava Jesus, porque ele seguia Jesus, porque ele acreditava e ele pregava Jesus. Ele pregava os ensinamentos que ele aprendeu diretamente com o Mestre. Então, seguindo a leitura, eu vou fazer a leitura também do versículo 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Então, no dia do Senhor, primeiro dia, o dia do culto, e João ouve uma voz como de trombeta. E ele percebe no tom daquela voz, que não era uma voz comum, porque ele estava ali num lugar, achando que estava ali exilado, sozinho até, posso eu imaginar, e Deus se apresenta a João. E Deus se apresenta a ele com voz de trombeta. O Senhor se manifesta a João e ele se encontra. Eu me encontrei em espírito. João estava em espírito, estava ligado, estava preparado, estava com os ouvidos atentos, estava num lugar onde imaginavelmente impossível acontecer algo, impossível adoração, mas João permaneceu em espírito. João estava ali concentrado, ligado a Deus, pois sabia de que Deus estava com ele. Então, uma característica que nós devemos ter de João: não importa a dificuldade, não importa a situação, não importa o lugar, que nós estejamos sempre ligados a Deus, sempre em espírito de oração, sempre conectados, pois Deus pode estar usando situações, usando pessoas, usando coisas para falar diretamente a você. Então esteja atento, assim como João esteve ali.
e pôde ouvir a voz de Deus. Nesse encontro de João ali com Deus, e ali aonde esse despertar de ouvir aquela voz de trombeta, nós vamos para o segundo passo, que é os destinatários dessa revelação. Deus dá uma revelação e essa revelação tem destinatários. E João precisa estar atento a isso. E quando nós continuamos a nossa leitura e vamos para o versículo 11, essa voz de trombeta que dizia: escreve num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas. E aí ele cita o nome das 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deus dá revelação a João e diz para quem ele deve falar direcionar esta mensagem. Estas igrejas vão ser temas de estudos posteriores a essa aula, então eu não vou entrar em cada detalhe de cada igreja, porque futuramente, na próxima aula, já se inicia o estudo a essas 7 igrejas, onde nós vamos estar aprendendo com cada uma delas também. Importante é que Jesus fala para que João escreva num livro, e isso seja levado, anotado, para que aquelas pessoas pudessem entender e compreender o que Jesus estava querendo de cada uma daquelas igrejas. Cada uma delas tinha uma necessidade. Cada uma delas necessitava de algo, e Deus assim o faz. Deus assim, sabendo disso, fortalece aqueles irmãos, mostrando de que Ele está presente na vida do seu povo. O agente desta visão foi o Espírito Santo, uma voz forte como de trombeta, semelhante, dá a direção. A voz ordenou de forma clara e definida para escrever num livro o que estava vendo. Essa era a ordem. E repete-se várias vezes no livro de Apocalipse. A força e o poder de Jesus glorificado são apresentados nos símbolos revelados no texto. A visão que João recebeu no dia do Senhor, aqui se refere ao dia do culto que a igreja celebrava ao Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana, dia da ressurreição de Jesus. A esse tempo da revelação a João, era costume a igreja se reunir a cada domingo para a celebração do culto ao Senhor Jesus. O domingo já tinha sido consagrado pela igreja como o dia especial de cultuar ao Senhor Jesus Cristo. Isso é um comentário, e após a morte de Jesus, a igreja começa a se reunir no primeiro dia, no domingo. Por isso o costume de nos reunirmos todos os domingos para adorar a esse Deus, louvar a esse Deus e engrandecer o nome dele. Ele é o dono de todas as coisas. Seguindo a leitura, nós vamos para o autor da revelação. Neste ponto, temos o chamado da parte de Deus para João. E ela divide-se em 4 itens. Primeiro, João ouve, João recebe a visão e João entende a missão. O apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos devido às perseguições do imperador romano Dominiciano, que eles estavam perseguindo os cristãos. Foi nesse lugar que João recebeu a visão, que seria chamada de revelação. Via de regra, afirma que João é o autor do livro de Apocalipse. Embora alguns prefiram ver João apenas como um escritor, pois transcreve o livro ditado por Jesus. Essas são algumas informações que muitas vezes nós temos de que os escritores ou aqueles que constam como os escritores podem ser outra pessoa ou um simples transmissor, João transmite aquilo que Jesus falava para ele.
E quando Jesus manda ele escrever, eu entendo que João, usado por Deus, ouvindo a voz de Deus, transcreve aquilo que ele estava vendo naquela visão, na revelação. Importante, outro tópico aqui que me chamou a atenção, que é a reverência diante do revelador. Isso está no versículo 17. João mantém-se reverente. E nesse versículo 17 diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. E então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Então, a reverência de João, que ao estar frente a frente com Deus, ele se prostra e cai como morto. Porque, como escrito, lá em Êxodo 33, 20, que nós podemos até estar lendo, Êxodo 33, 20, que diz assim: e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então lá em Êxodo já havia esse alerta. Ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. E João prostra-se diante de Deus e coloca-se até como morto. Mas ele coloca a sua mão direita sobre ele e pede para que ele se levante. Então, importante que nós não vamos conseguir ver Deus nesse formato de ser humano, carnal que nós somos, um corpo carnal, e sim, quando formos encontrar com Jesus, nosso corpo será transformado. Seguindo aqui, irmãos, João ficou impressionado com a rapidez da visão. Ele viu que era um ser divino que se dirigia a ele, mas ele ainda não sabia que era o próprio Salvador. A descrição aqui do impacto causado na vida de João é aquela que frequentemente vemos nas narrativas bíblicas sobre aqueles que tiveram uma visão de Deus, como a visão de Daniel. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe com o rosto em terra, porém ele me tocou e me pôs de pé. E aí a narrativa de Êxodo 3:20, o propósito foi levar e animar o apóstolo João para estar preparado para receber a revelação. Então, esse propósito foi de levantar ele, falar: olha, se coloca de pé na posição, que você vai ser quem eu escolhi para levar esta revelação, para anunciar esta mensagem. Uma questão importante é que ele se coloca como eu sou o primeiro e o último. E também está lá escrito em Apocalipse 1:8, o início e o fim, o alfa, o ômega. Seguindo, irmãos, para mais um tópico, não quero que essa aula fique cansativa para você, porque eu tenho certeza de que uma participação na aula, quando você está na classe, você tira uma dúvida e você pode falar, isso é menos cansativo. Mas quando você está só ouvindo falar e não consegue fazer uma pergunta, não consegue questionar, eu também sou um ouvinte dessas aulas. Então eu sei muito bem como cada um se sente e gostaria de que você, se quiser participar, irmão, se tiver dúvidas, coloque no grupo da igreja. Se você é amigo que não participa desse grupo da igreja, tiver dúvida, coloca nos comentários aí no nosso canal. Deixa o seu comentário aí, que nós possamos aprender juntos. E se ficou alguma dúvida, nós vamos poder te ajudar. Tanto eu, como o pastor José Eduardo, como o pastor Eliakim, podemos ajudar você, tá? Seguimos então. A identificação dele, Apocalipse 18, 1, de 18 a 20. Nós vamos estar aqui. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as de presente
como as que acontecerão depois destas. Este é o ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, confirmando que o que ele havia visto, e com isso pedindo para que ele escrevesse essas mensagens e a visão que ele tinha. Eu lembro aqui também, irmãos, uma coisa, de que João estava transcrevendo algo que era espiritual para algo carnal, para algo que nós pudéssemos entender. João transcreve aquilo que ele via com símbolos e para que demonstrar a nós. Então, talvez alguns achem o livro de Apocalipse um livro bem difícil por conta da simbologia que esse livro tem. Mas anote toda vez que você lê no livro de Apocalipse um símbolo, você anote. E com isso você possa pesquisar esse símbolo, possa buscar ajuda e assim aprender mais sobre os símbolos que aparecem no livro de Apocalipse. Estamos caminhando aqui adiante. Diante do temor de João, há uma palavra de segurança de Jesus, como vimos no versículo 17. Não temas, não temas. E isso dá ênfase sobre o seu poder pós-ressurreição no versículo 18. Mas agora estou aqui vivo para todo sempre. João recebe a ordem para escrever o versículo 19. Portanto, escreve as coisas que tem visto. Mais uma vez ele coloca aqui, escreve as coisas que tem visto. Escreve num livro e envia para as 7 igrejas. João recebe a visão e ela continuará em toda a revelação. Sua missão é registrar por escrito tudo que será mostrado a ele, enviar às igrejas. No versículo 20, Jesus reafirma a declaração dos versículos 13 e 16 e esclarece. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, não é nada que fica em oculto. Talvez você estivesse preocupado com um modelo, com uma maneira que pudéssemos estudar o livro. Mas percebe-se que nesse capítulo 1, as próprias revelações que ele deu a João, que o João viu, ele mesmo responde nos próximos versículos, e com isso nos dá entendimento e clareza do que ele está falando, para quem ele está falando. Essa revelação é algo que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer no futuro. Então, por isso, não tenha medo, não fique preocupado achando que o Apocalipse é um absurdo. Que possamos aprender, entender e compreender que este livro é o livro da revelação de Jesus, da revelação de Deus. Um livro que veio para fortalecer a igreja naquele tempo, a igreja perseguida. E a igreja hoje também é fortalecida com essa mesma mensagem para prosseguir, para continuar. E nós iremos aprender um pouco mais nos próximos estudos sobre as igrejas, como agir dentro dessas dificuldades das igrejas. E para isso eu chego aqui a um versículo, a última parte desse trecho, que é a conclusão. O capítulo 1 de Apocalipse apresenta-nos uma introdução ao livro, que tem importância significativa para a compreensão de toda a revelação da visão apocalíptica do Cordeiro de Deus para a sua igreja. O capítulo nos esclarece que, ao contexto na qual a revelação deve ser entendida, não comprometa a veracidade e a historicidade a partir da visão recebida em prol das igrejas da Ásia Menor. Além de revelar-nos a autoridade com a qual João escreve, ele foi vocacionado para escrever o Apocalipse. Estas informações são fundamentais para o entendimento de todo o livro. Então, importante você
ler novamente esse capítulo 1. Importante você compreender os sinais, os símbolos e daí em diante o futuro, a nossa aula futura, a nossa participação nas aulas é importante. Daí a importância de cada um que tem a sua revista, poder estar lendo, estudando e aprendendo. Eu agradeço a Deus e agradeço a todos vocês que puderam me acompanhar até aqui. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Vamos orar? Ó Pai, obrigado, Deus, por podermos, ó Senhor Jesus, participar, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, com mais uma oportunidade, Senhor, de conhecer a revelação vinda do céu, Pai. Eu te peço, ó Deus, por cada um, ó Deus, que está na sua casa, no seu lar, mas que neste momento, ó Deus, possa estar sentindo, ó Deus, a presença do Teu Espírito, Pai. Por isso, toca no coração de cada um e abençoa cada um. Que seja, ó Deus, um domingo abençoado e que logo mais à noite, ó Deus, ali na Tua igreja, possamos cultuar ao Senhor, ó Pai. Livra-nos de todo mal. Obrigado pelas Tuas bênçãos em meio a tantas dificuldades. E eu te louvo, Pai, pela vida de todos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até mais.